o papel do pai, né, na sociedade, com os filhos. E para falar disso, chamo ela, psicóloga, psicanalista Josiane Ramos Ferreira, que já está aqui presente com a gente. Boa tarde, Josiane, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem e você? Tudo já. Muito obrigada, viu, por ter cedido um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é super corrido, entre vida de mãe, vida de psicóloga, atendimento, né, que eu sei que você é muito requisitada. Veio aqui para conversar um pouquinho com a gente. A gente sempre tem um programa de entrevistas de terça e quinta, mas hoje a gente está fazendo um especial aqui em homenagem aos papais. E não só homenagem, né, umas dicas também para os paizões ficarem cada vez melhores. Porque é assim, né, a gente que é mãe, a gente sabe que a gente erra tentando acertar, né? Não é fácil educar, né, Josiane? Não. E com tudo isso, com a correria do dia a dia, a gente quer acertar, a gente acaba errando. Então, assim, hoje eu estive de manhã lá no Colégio Dom Pedro, tá? E conversei com algumas crianças, inclusive adolescentes também. Por que que eu fiz isso? Para pegar alguns exemplos dos vários estilos de pais que existem, né? Porque cada um tem sua personalidade. Como pai, essa personalidade também se destaca. Então, a gente vai saber um pouquinho desse feedback de como é o comportamento desses pais e o que os filhos sentem. Porque muitas vezes o que o filho sente não é o que o pai acha que está passando, né? Às vezes ele não sabe exatamente o que ele está passando. Então, com isso, eu vou mostrar aqui um exemplo, Josiane, e aí a gente comenta sobre. Pode ser? Pode ser. Então, bora. Vamos primeiro com o Vitor, que vai falar aqui. Vamos lá, Vitor. Fala pra gente um pouquinho aí do seu pai. Aí o Vitor, né? Obrigada, Vitor, pela sua participação. 11 aninhos aí, conversando com a gente. E esse negócio, né, do pai que... Ai, mas ele é meio bravo porque ele xinga, mas é um paizão ao mesmo tempo. O que você tem para falar pra gente disso, Josiane? Então, eu estava pensando justamente isso na hora da conversa, né? Dessa contribuição do Vitor pra gente, porque o pai antigamente era visto muito como aquele pai bravo, era o pai que colocava ordem na casa, é o pai que determinava. Tanto que antigamente a gente ouve muito isso, acho que você já deve ter ouvido falar isso, ou as pessoas de antigamente dizendo que o pai só olhava e elas já entendiam o recado. Acabou, né? Não Fiquei quieta. É da sua geração? É da sua época? Da minha mãe. Da tua mãe, É. né? Porque é da minha mãe também. É da minha mãe. São Então, histórias assim, que eu ouço deles, eu também. não é? Nossa. A gente ouve isso, o pai só olhava e o filho já entendia o que queria dizer. E a minha avó, Josiane, por exemplo, a minha mãe conta isso, né? Já a minha avó é mais, como que eu posso, rígido ainda. Mais rígido ainda, que é Mais- uma geração anterior ainda, a né? essa. Então o pai, assim, era mais rígido ainda, sabe? Uhum. E a gente vê, assim, até lembrei de uma situação, pela sua pergunta, que a minha avó não lembra muito das coisas, né? Porque ela já tá bem velhinha e tal, mas uma coisa que ela não esquece e que marcou muito a vida dela, ela fica achando que ela tem que ir embora, ela tá na casa dela, ela fica achando que ela tem que ir embora, olha como isso é forte, porque o pai dela vai ficar bravo com ela. Ela acha que ela ainda é nova, tal, aquela coisa toda, quando eles ficam doentes, né? E o que ela acha que ela tem que ir embora porque, meu Deus, o pai dela vai ficar bravo com ela. Então você vê como que esse pai realmente marcou e como as coisas mudaram, né? E como isso foi forte pra ela, né? Então, exatamente, faz um registro. Tudo que a gente passa na nossa história de vida faz um registro, Não acaba, não é? né? Agora, quando o Vitor coloca essa parte que o pai fica bravo, né? Ótimo. Porque o pai ele tem que ficar bravo, porque ele vai disciplinar, ele vai colocar o limite. Mas quando tem o outro lado junto, aí é melhor ainda. É um né? mix perfeito, né? Porque daí tem a outra característica que a gente não via nas gerações anteriores. Foi evoluindo, foi modificando. O pai agora, ele tem mais espaço até cultural e pelas transformações, né, sociais, etc.
ele ficou com essa condição de ser mais afetivo, mais próximo. Ele pode ser legal, né? Então, não vai perder o respeito, ele, né? Por exatamente, e ele pode abraçar, e ele pode estar próximo, né? Então, essas duas coisas, né, elas, se bem equilibradas e bem administradas, eu acredito que é melhor do que só aquilo rígido, né, de antigamente. Então, quando ele coloca esses dois lados, bonito isso, né? Porque ele coloca os dois lados, de disciplinar, da autoridade e também do carinho, da atenção, do abraço, né? Que é esse equilíbrio que a gente tem que ter enquanto pai e mãe. Olha, né? Olha as dicas, gente. Você que é pai ouvindo aí, vão prestar atenção, né? E tentar fazer isso, então, educar, ter esse respeito, né? Buscar ter esse respeito com o filho, mas ter esse carinho, brincar também. Eu vejo que eles gostam, né? De, meu pai brinca comigo, tal. Aquela coisa que é muito legal. Vamos ouvir mais uma ouvinte agora, que é a Fernanda. Ela também tem 11 anos. Vamos ouvir, então, o depoimento da Fernanda. Isso aí. A gente vai fazer uma animação. Meu Deus. Gente, eu dei muita risada, né, com esse depoimento, porque o que eu acho mais incrível e mágico das crianças é essa sinceridade, né? Pois é. Eu acho incrível, eu falo, gente, eles são muito sinceros, é papá. E assim, o que a criança presta atenção, porque nós, pais, a criança ela vai filtrar aquilo que vai chamar mais atenção para ela. Então, o que ela vai dizer do pai e da mãe é algo que sobressaiu para ela. Às vezes a gente nem imagina que aquilo sobressaiu para a criança, mas ela vai captando aquilo e aquilo vai fazendo mais sentido, ela compõe a imagem do pai, a imagem da mãe, né? Sim. E aí foi o que ela colocou, né? Que é um pai bacana, um pouco distraído, né? Acho que às vezes ela quer conversar e não consegue essa atenção. É interessante, né? Não falando especificamente deste pai, mas vamos falar assim, do geral, dos distraídos. As crianças e os adolescentes, eles têm, eu vejo isso bastante na clínica, eles têm pedido muito pelos pais, por conversar com os pais, por estar mais junto com os pais. Quando eu comecei a trabalhar um tempo, eu não via tanto isso. Agora eu vejo que é um movimento meio que geral, assim, sabe? Das crianças, dos adolescentes. Oi, tô um pedido aqui. pela presença, um pedido pela conversa, né? Eu acho que a gente acabou se distanciando um pouco um do outro. Eu vejo um pedido grande, aliás, dessas crianças, dos adolescentes, dessa presença, né? Agora, tem alguma questão de distração que pode ser alguma característica, um perfil mesmo da pessoa, né? Tem gente que é mais distraída mesmo, né? Mas aí que você fala, pai, né? Ele se liga, se conecta, ok. Agora, tem criança que fala, pai, e o pai não chega nunca, né? E isso serve para as mães também, né? Então, a gente tem que se atentar a isso também, porque a criança é muito imediatista, né? E eles são muito rápidos. Se eles chamam, a gente atende e resolveu também ali. Então, é importante que a gente consiga, né, desenvolver isso e atender quando a criança nos chama. Porque é uma coisa que pega, né? A gente viu que pega para eles. Então, realmente é bom prestar atenção. Vamos agora para o nosso próximo, para nossa próxima criança aqui, ó. Ah, que bonitinho. Brinca bastante comigo como eles querem tudo, isso, né? Também, né? Muito. Eles querem muito isso. Então, muito legal. Vamos pro próximo?
achei muito fofa a Júlia, gente, muito carinhosa, né? E legal, ela falou, mudou isso. E Incrível. essa abertura, né, que ela tem com o pai para se aproximar e falar, pai, me dá um beijo, um abraço. Porque no pai mais rígido, a criança não sente também essa abertura para chegar e pedir. Ela não falou que ele é bravo, ela falou tímido. Tímido, né? Isso, ele tímido. Ele deve ser bonzinho, tímido na dele, né, mais reservado. Ótimo, então, a criança que tem o pai tímido. E assim, antigamente, quando os pais eram mais bravos, quando eles eram bravos, a rigidez que a gente sabe da geração anterior, aquela coisa as macho. Crianças não se aproximavam dos pais. Não, medo. Tem muita gente que relata que nunca teve um abraço do pai. Tem muita gente que conta Triste, isso. né? Como eu queria, né, ter dado, meu pai tivesse me abraçado, mas também não teve abertura para chegar e dar um abraço no pai, né? Não tinha como, né? Não tinha clima, né? Aquela coisa que não tem abertura mesmo. Então, quando ela vai e fala, pai, eu quero um abraço, isso é bonito porque mostra o quanto que também modificou a questão da afetividade, né? E a gente estava falando, né, do pai, que antigamente ficava a ordem com o pai e com a mãe ficava a parte mais afetiva, amorosa, do cuidado, da preocupação, né? Então, às vezes, se aproximava mais da mãe, né? E hoje, essa aproximação do pai é muito importante para que esse lado também seja exercido entre o pai Gente, vamos e o amar filho. todo mundo, né? Não é só a mãe, vamos o pai também. E manifestar isso, né? Sim, sim. Gente, gostei muito desse depoimento, achei fofíssimo. Vamos pro próximo. Será que esse é o pai antigo? Esse caminho, mas ainda muitas pessoas fazem isso, né? Pega o caminho da mãe para falar com o pai. Aí o que acontece? Quando a mãe fica fazendo esse caminho, ela dificulta que a criança chegue diretamente com o pai. Porque é importante que ela chegue diretamente com o pai. A mãe pode dizer, não, vá você falar com ele. E depois falar, né, com o marido, né? Olha, ela quer falar com você, ele quer falar com você, né? Então, fique mais atento e fique mais disponível para que chegue, ela quer, né? Porque a mãe, né, a esposa aí no caso, né, ela também contribui muito, muito para que a criança se aproxime do pai ou não. Ela pode viabilizar isso se tem alguma dificuldade. Não é uma empresa, né, gente? Eu fico pensando assim, né? Não é uma hierarquia que você tem que falar com o assistente de não sei quem para chegar no seu... Parece um negócio assim, né? Que um medo, não sei. Ai, nossa, não posso. Tem a hora certa. Eu acho que tem que ter essa proximidade mesmo, assim, né? Eu acho que parece muito antigo. Às vezes as crianças têm mais afinidade também, né? Às vezes tem mais afinidade com a mãe, né? Uhum. Às vezes falam, não, com a minha mãe é mais fácil, o jeito dela é assim, assado, Eu né? prefiro, né? Prefiro, mas é muito importante que ela tenha experiências com o pai. É importantíssimo a criança ter, assim, várias experiências de quem cuida dela. É muito bom isso para ela. Sim, a gente vê que parece que faz toda a diferença aqui, né? Nesses casos, vamos dizer assim. Tem mais, ó. Normal, Elisa. Mas ele brinca, né? De derrubar, né, o suco no sofá, porque, né, a gente vive hoje, né, gente, numa correria, não pode, né? E a gente vive hoje, assim, geralmente os pais trabalham, né, a gente pede por uma ordem em casa mesmo, né, acabou de comer, leva o prato na pia, leva o copo na pia, né, derrubou o suco, limpa, porque a gente precisa de uma organização em casa para viabilizar e ser funcional. Como, né? Se ele não, a própria, vai na casa de alguém, ninguém vai suportar, assim. Então, se a pessoa desde o começo já não ensina em casa, né? É o que a gente vê muito hoje. A gente vê muitos filhos que são hóspedes em casa. Eles vão, comem, bebem, dormem e não fazem nada. Né? A gente tem que se atentar a isso e fazer os filhos fazerem coisas simples assim, né? Não vai fazer a pessoa ficar o dia inteiro lá faxinando, mas pô... Mas ela tem que ajudar a organizar, acabou de comer, leva o prato, né? Organiza brinquedos, a gente precisa dessa ordem, né? Senão depois sofre. Com certeza, porque uma hora a vida pede, né? E não vai ter ninguém para fazer, né? Tem horas que a gente vai ter que se virar. Facul, e aí, casamento... Exatamente.
Exatamente. Tem gente em faculdade que não consegue conviver com os colegas justamente por isso, porque a pessoa não desenvolveu essa capacidade de organização. A pessoa ficou indesejada, né? Porque ela tá lá na República e é folgada. E é a única que deixa tudo sujo, que não... Mas aí por que ela é assim? Quer tudo do jeito dela, né? Daí tá com os amigos não toleram isso. Aí a pessoa sofre, né? Então, desde pequenininha a gente começando, sempre é bem melhor, né? Gente, vamos incentivar isso em casa, que faz toda a diferença. Ai. Eu perguntei pra ele assim, o que você quer falar com ele na hora que ele tá no celular, né? Mas aí ele já falou, já explicou, o pai sai pra trabalhar 4 horas da manhã. O celular é realmente, um negócio que atrapalha, se a gente não se cuidar, né, doutora? Porque todo mundo, não é só relação com o pai, né? Todas as relações, se deixar, você fica lá e não realmente afasta as pessoas, né? Ao mesmo tempo que une, afasta. E uma coisa importante também é isso. Hoje se fala muito de cobrar dos filhos que não fiquem no celular. Colocar limite, ver o que eles estão vendo, ok. Só que os pais acabam ficando, eles cobram, ok. Mas aí eles acabam ficando também. Então fica contraditório o que eles pedem e o que eles fazem. Não dá exemplo, A gente precisa observar, porque às vezes a gente não está reparando, a gente está ficando muito tempo no celular. Porque realmente o celular é fácil de nos envolver e a gente não perceber que a gente está muito tempo no celular, Facebook, mídias, redes sociais, etc, né? Então, se a gente cobra e deve cobrar, a gente também tem que se avaliar, né? E assim, né, a gente sabe, quanto mais a gente fica, mais a gente vai ficar e não tem fim. Não tem fim. A gente não chega no fim. Porque a gente fica lá vendo, às vezes tô falando de mim, tá? Eu tô lá no celular assim, aí eu vou no Facebook e eu fico assim, gente, eu não tô vendo nada. Porque eu não paro em lugar nenhum, eu só fico rodando, assim, rodando. E não é nada de interessante. Então, às vezes, o que seu filho quer falar, pra ele é uma coisa tão importante. Você participar desse momento é muito mais importante do que você ficar lá rodando aquilo e você tá hipnotizado por uma coisa que... Exatamente. Né? E tem também uma coisa que eu percebo, assim, quando a gente tá fazendo alguma coisa, de repente a gente para e fica num vazio. Seja um vazio de esperar numa sala de espera, alguém que vai te atender, né? Seja um vazio que você acabou de fazer uma tarefa e fala, o que eu vou fazer agora? Esse espacinho, hoje em dia a gente não está convivendo com esse espaço. A gente não tem. Apareceu um vazio, a gente já preenche com o celular. Todo vazio, ele está sendo preenchido hoje. A gente não está lidando mais com esse momentinho, onde a gente tem que respirar e deixar que venha ideias da nossa cabeça, né? Que venha criatividade. Nesse espaço já entra o celular. Pode prestar atenção, né? Você já deve ter notado ou até percebido, eu percebo isso em mim também, eu me vigio nisso. Tá no vazio? Vamos ficar um pouco para permitir esse contato com o vazio, porque a gente entra em contato com a gente e vem muitas ideias. Como sou eu e eu? A gente precisa desse momento de introspecção com a gente. Isso se dá no vazio, naquele momento onde a gente não tem, porque a partir do não ter, que daí a gente tem, que a gente se conhece, tem que ter esse momentinho. E só que na hora que tá no vazio, nem sempre é rápido isso. Às vezes a gente fica um pouco angustiado no vazio, meio perdido até se localizar. Depois a gente entra nesse momento de se perceber. Mas nesse momento da angústia, se a gente não espera chegar no momento bom que é ali de se perceber, o celular pode entrar ali e ele aborta todo o processo. Na hora que ele entrou, a gente ficou povoada com aquilo, a gente perdeu a oportunidade de ter algum contato com a gente. Vamos observar mais, sentir mais, né? Tá faltando isso, isso, né? Com a gente tem que se avaliar, cada um de nós, né? E quando o filho chega, eu sei que as crianças hoje elas estão requisitando muito também, né? Mas assim, avaliar o quanto que eu estou atendendo e o quanto que está sendo demais. Que eu tenho que falar, não, agora não também que eu estou ocupada aqui, né? Porque às vezes a criança está conversando, conversa de adulto, né? Tem isso, né? Filha, conversa de adulto, deixa a mãe atender aqui, conversar aqui com uma amiga, né? Também tem isso, tem que pôr limite, acho que é o equilíbrio, né? Exatamente. De repente, a gente buscar esse equilíbrio. Vamos ver aqui outro áudio.
Outro caso do celular também. Braça, beija, mas a criançada quer que vocês saiam um pouco do celular, viu, pessoal? Essa é fã. Né? E é bonitinho, né, isso, né, do pai sentar junto fazer a tarefa, porque isso não é só função da mãe, não é só obrigação da mãe, é do pai também sentar junto com a criança fazer a tarefa. Sim, sim. Olha só, aqui eu tenho no WhatsApp, tem um WhatsApp aqui da rádio, que você também que tá curtindo, pode mandar também pra gente, ó, pelo 996097887. E, gente, o Rafael, que foi um dos entrevistados, ele tá aqui, ó, chamou a gente no WhatsApp e falou, viu, vocês poderiam colocar a minha voz aí de novo? Porque eu perdi. Oi, Rafa, tudo bem? Vou colocar aqui seu áudio de novo, ó, vamos ver se é esse aqui. Rafael, aí, ó. Distraído. Ouviu aí agora, Rafael? Que ele falou, ouvi dos amiguinhos e tal, e perdi a minha. Então, tá ouvido de novo, coloquei aqui pra você, tá bom, Rafael? Pra você poder se ouvir na rádio. Porque a criançada tá lá, agradecer as crianças lá do Colégio Dom Pedro, né, e todo o pessoal de lá da administração que atendeu a gente muito bem, pra esses áudios que a gente captou pra poder mostrar os vários estilos de pais nessa data tão especial que tá chegando. E afinal de contas, com tudo isso que a gente conversou, com os áudios que a gente ouviu, qual que é o papel da mãe e qual que é o papel do pai, né? Porque, como a gente estava conversando aqui, as coisas mudaram bastante, né? Então, qual que é o papel do pai hoje? Então, hoje o papel do pai, isso é minha opinião, no que eu venho pensando, refletindo, né, nos casos que vão chegando até a clínica, né? Eu penso que o pai e a mãe, eles estão hoje num trabalho de parceria. Antigamente, há uns anos, a gente falava da função do pai e da função da mãe. Aliás, ainda tem essa teoria, ela ainda vigora até hoje, né? É uma linha que faz essa leitura da função do pai e da função da mãe. Então, isso é o que a gente ouve muitas mães, por exemplo, viúvas, separadas, que dizem assim, eu criei meus filhos sozinha, eu fui pai e fui mãe, não é? Então, ela está dizendo assim, eu fiz o papel do pai, eu fiz o papel da mãe. Né? Antigamente tinha mais essa questão, e essa é uma teoria que vigora até hoje também, do pai sendo aquele que é o que bota a ordem e a mãe aquela que é afetiva. Então, se a gente começar lá do comecinho, o pai que coloca a ordem, a lei, e a mãe que é afetiva, que se preocupa, né, que tem mais o maternal. Aí tem essa outra leitura que foi muito forte nos anos anteriores da função. Então, uma pessoa só podia ter as duas funções juntas, a materna e a paterna. Hoje eu percebo assim, que tanto a mulher quanto o homem, eles precisam ter o afeto, o carinho, o cuidado e precisam também ter a disciplina, a lei, a autoridade, a ordem. Isso tanto para a mulher quanto para o homem. E eles caminharem em parceria, do mesmo jeito que hoje, quando a gente chega em casa, os dois que trabalham, um vai cuidar da janta, outro vai cuidar da roupa, outro vai ver se está em ordem a casa, o outro vai ver se está em ordem a comida do cachorro, o outro vai ver se está em ordem a roupa da criança, o outro vai ver se está em ordem o material. Isso é dinâmico, né? Ó, dos eu dois. Eu não gosto quando chega e fala assim, você tem filho? O pai ajuda? Ajuda o quê, gente? Não é assim, ajuda. Ele é o pai e ele tem que fazer igual, no meu ponto de vista. Por quê? Porque a gente trabalha fora, né? Que a gente tem que cuidar da casa também. Então, assim, esse negócio, ele ajuda, né? Eu acho que é muito antigo mesmo, que vem esse negócio da questão da criação. Então, assim, gente, estamos juntos. Esse 50% tamo aí, sabe? Esse negócio de ajuda parece assim, ele tá me dando apoio. Não, o filho também é dele. Né? E aí, as mães tomarem cuidado de não assumirem muito as coisas também. Fechar tudo e aí não fechar deixa ele tudo e não fazer. dar entrada pro pai, né? A gente tem que lembrar que a gente tem que dividir e isso é bom pra gente, enquanto mulher, enquanto mãe também. Eu conversei com uma aluna também, que ela disse assim, nem off, falou assim, eu posso falar porque os meus pais são separados. Falei, claro, né? Você tem contato com seu pai para você poder dar, né, a sua opinião também de como ele é. E aí ela deu a opinião dela.
O que você me diz dessas mães que, né, que tem os pais separados, que tem o pai, às vezes até que não é aquilo, né, que deveria ser, vamos dizer assim, no conceito dela, pro filho. O que você me diz da mãe que fala tudo a real pra criança do que é o pai, no sentido ruim, fala mal do pai? O que você me diz disso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente sente, né, pelo marido ou pelo ex-marido, desses sentimentos não estarem bem resolvidos dentro da gente e a gente transferir para a situação da relação dele com o filho, né? Porque tem relacionamento que não deu certo, mas a relação da criança com o pai é ótima, né? Às vezes as crianças falam assim, depois que meus pais se separaram, ficou muito melhor a minha relação com meu pai, com a minha mãe, melhorou muito. Porque às vezes é briga em casa, né? Às vezes, né? Que você fica participando. Tem casa que infelizmente é um caos. A criança, ela fica desesperada, às vezes desesperançosa, afeta na escola, afeta nos relacionamentos dela com as outras crianças. Então, o que a gente tem que pensar é que as questões de casal, elas precisam ser resolvidas com o casal, né? E longe da criança de preferência, né? Longe da criança, e que aquilo que tiver indigesto, eles precisam resolver, vão para terapia individual, de casal, se está separado, procure terapia pessoal, mas que não passe para a criança aquilo que é um problema dela enquanto casal, porque a criança precisa ter o pai e a mãe. E quando eu falo assim, precisa, eu lembro muito daquelas mães que não têm os pais, que são viúvas, né? E que daí podem estar ouvindo a gente falar, mas e no meu caso, né, que eu queria que o pai estivesse aqui, o pai não está, não né? deu, isso é muito dolorido, né? Sim. A gente sabe que mas assim, ela vai poder fazer, né, a parte amorosa, a parte do limite, mas é muito bom que essa mãe também peça ajuda, né, para a família, peça ajuda para alguém, sabe, pro que é irmão, próximo, né? Porque o marido e a esposa, eles são ajudadores um do outro, né, na criação. Sozinho é muito pesado, né? Então, todas as vezes que precisar do outro, procurar o outro, sabe? Fazer um bom uso dos amigos. Tem muita gente que está muito disponível para ajudar, para ficar um pouco com a criança, né? E que a gente possa fazer uso disso também, né? Ah, com certeza. Me fala uma coisa, tem também aquele pai que acabou a mulher acabou de ter o filho, e ele tá lá em casa que ele não sabe ser pai ainda, ele tá assim, desesperado, que ele fala, perdi minha mulher só liga pra criança, o filho acabou de nascer e ele não tem leite, né? Então quem tem que amamentar é a mãe, ela que vai ficar mais próxima do bebê. Como que faz nesse pai? O que ele tem que pensar nesse momento? Porque é tudo muito confuso, né? E por mais que ele saiba que a criança vai se ligar primeiro na mãe, né, na esposa, ele não viveu a experiência. Chega a ser, às vezes, até traumático para o pai e para a mãe também, porque é a primeira experiência. Mas chega a ser um problema do casal, muitas vezes, quando nasce um filho, se eles não conseguirem assimilando que isso é tudo muito natural. A criança vai ficar mais junto com a mãe mais junto com a criança. Na abordagem que eu trabalho, que é o winnicottiana, a gente chama isso da dependência absoluta do bebê da mãe. É uma dependência 100% e onde a mãe também está 100% ali. Ela não consegue, às vezes, nem escovar os dentes. Verdade. Isso é sério. Às vezes não consegue nem tomar banho. Isso é sério, não é? Sério? Eu tenho uma bebê de 1 ano e é isso aí, acabei de viver tudo isso. Verdade, Sim. de 1 ano. 1 ano. É algo que quem não passou, de repente vai dizer assim, não, mas imagina, não dá para escovar o dente. Às vezes não dá, às vezes não dá para você comer, dependendo do que está acontecendo ali, você fica envolvidíssima. E daí toda a tua vida também passou por uma transformação. Dormir e o pai, é luxo, né? Dormir é luxo. E o pai vendo tudo isso, né, ele fica meio perdido. Então, algo muito bom que eu posso dizer assim, né, do pai nesse momento é ajudar bastante essa mãe, né? Tudo que ela precisar, ele está disponível para ela, porque essa dependência absoluta é mais com a mãe mesmo. Sim. Né? Depois a criança vai começar a ver que tem mais pessoas no mundo Oi. fora a mãe, né? Daí o pai fala, Oi, pai. nossa, ele gosta de mim, ele está começando a te ver, começando a te enxergar, isso vai chegar. O pai não tem que se sentir rejeitado, só vai gostar da mãe, né?
E às vezes, isso a criança já é grandinha e ela vai mais pro lado da mãe e o pai fica super triste. Chateado, porque fala, né? ai, não gosta de mim. Não. O pai, ele vai entrando mesmo depois e a mãe tem que permitir isso e ele saber que ele tem um papel extremamente importante como pai, porque ele precisa insistir até formar essa Esse relação com a vínculo, criança, e isso possivelmente, isso é passível de acontecer, é bom que aconteça, que ele tenha esse contato com a criança, mas na dependência absoluta, ele precisa ser aquele que leva água para a mãe, que está precisando organizar a casa, ele que vai ter que ser o responsável de ver quem que pode organizar, ele tem que cuidar da mãe, para que ela possa cuidar da criança. Nada. Não. É uma loucura isso Mesmo daí. a gente sabendo disso, na hora que passa, é muito maior do que a gente imaginava, não é? Com certeza. Mesmo todo mundo falando, é só sentindo na pele mesmo na pra ver. pele. Então, papais, calma, né? Calma, é difícil viver com tudo isso, mas o que a gente deseja aqui na Azul é um feliz Dia dos Pais a todos os pais, que vocês são, sim, super fundamentais, super importantes, né? A gente viu hoje pelos depoimentos das crianças que elas querem, elas necessitam dessa atenção. Prova disso tá aí as crianças, né? Que a gente tá falando agora. A prova tá aí. Ah, eu quero meu pai, eu quero que ele me olhe, eu quero que ele... Né? Então, assim, eles clamam por isso. Então, vocês são importantíssimos. Amamos vocês, né? Isso essa é a nossa mesmo. homenagem. Josiane Ramos Ferreira, psicóloga, psicanalista, esteve aqui com a gente hoje nesse super bate-papo do Dia dos Pais. Muito obrigada por todas as suas dicas. Feliz Dia dos Pais para você e para sua família. Obrigada igualmente Tá a todos bom? vocês. A gente continua aqui com muito mais música para você já já.